Hoje o Educação em Quadrinhos vai falar sobre Persépolis. Oi, eu sou o Fábio, estou aqui para falar sobre Persépolis. Persépolis é um quadrinho do ano 2000 e voltou a ter um pouco de atenção agora, porque teve um trecho dele publicado na prova do Enem. Então o Enem de 2016 utilizou um trecho do Persépolis para uma das questões. E por isso nos chamou a atenção novamente para esse quadrinho, né? Que é bastante interessante, a autobiografia da Marjane Satrapi, né? A autobiografia dela, em que ela na verdade começa a contar ela com 10 anos de idade, né? Ela conta a história dela no Irã, ela é uma iraniana e ela conta dela ter nascido e ter sido criada até os 10 anos dentro de uma cultura bastante livre. Na verdade, ela é filha de pais que tiveram acesso à educação, ela também foi muito bem educada e por conta disso conseguiu perceber de maneira diferenciada o que estava acontecendo no seu país durante, né, o período, especialmente na Revolução Islâmica, né? O período em que a Revolução do Irã de 1979, em que houve uma mudança radical no país, né? O país acabou sendo governado por o que passou a ser depois uma ditadura religiosa, né? A princípio era uma teocracia, né? Um sistema de governo em que religiosos mandavam, né, no país. Então, enfim, há várias outras mudanças em que ela descreve aqui no livro. Mas a questão é a seguinte: ela conta isso da perspectiva dela, como eu disse, é uma autobiografia. Então a Marjane vai contar dela quando criança, quando adolescente, né, da relação dela com a família, a relação dela com a religião. É sensacional a relação dela com Deus, conversando com Deus e tudo mais, aprendendo sobre ciência, aprendendo sobre as questões políticas. Então é um quadrinho que vale muito a pena mesmo. E ele tem uma história bastante interessante, né? Conta uma cultura nova, então dá para aprender sobre a cultura islâmica, especialmente a cultura toda, né? Então não falo só da questão religiosa, mas a questão cultural como um todo, os comportamentos e tudo mais. Também ela conta um pouco da vida dela como imigrante, né? O que ela passou na imigração. Aliás, esse quadrinho, o que contam é que ela escreveu já quando morava na França. Ela, pelo que consta, atualmente mora em Paris, então ela já morava na França e ela escreveu o Persépolis para contar para os amigos dela a história da infância dela e né, do que ela passou. E a primeira vez que foi publicado em francês, né, mas fez um sucesso tão grande, só para vocês terem uma ideia, essa versão que eu tenho em mãos aqui, ela é a 10ª impressão aqui no Brasil. Deve ter tido até outras, faz algum tempo já que eu comprei, né, alguns anos, porque continua vendendo. E Persépolis já foi publicado em mais de 20 países diferentes, né? Foi traduzido para muitos países. Tem essa versão que eu estou segurando aqui, que ela é inteira, né? A versão completa, né? Geralmente escrito aqui na capa, a versão completa, essa laranjinha, mas também já foi publicado aqui no Brasil também dessa maneira, em 4 diferentes revistas, e foi publicado em outros lugares de outras maneiras. Vejam, esse livro ele também virou uma animação. Então em 2007 tem a animação, tem de 2007 a animação chamada Persépolis também, né? Na animação, eu gostei muito da animação também, eu gosto muito do quadrinho, mas eu gostei muito da animação.
A animação me parece que tem um pouco menos de elementos, mas é bastante dinâmica, conta a história igualmente, ela também é bastante interessante. A animação, inclusive, chegou a ser indicada ao Oscar, né, no ano que foi lançado, de 2007. E, como eu disse, então, a Persepolis ela foi destaque no Enem. Eu estou aqui com a questão, né, deixei aberto aqui a questão para falar sobre ela, e a questão mostra a sátrapa dizendo: eu com 10 anos estava na escola e fui obrigada a usar o véu. Então ela com 10 anos, em 1979, o momento da Revolução Iraniana, quando o país começou a ter regras novas, começou a ter outro modelo de gestão, enfim, o modelo religioso passou a ser o modelo do país todo. E aí as crianças, né, as mulheres, todas, inclusive as crianças, começaram a ser obrigadas a usar o véu, né, cobrir seus cabelos com o véu, ficar só com o rosto à mostra. E o véu começou a ser obrigatório nas escolas. E ela conta isso, ela inicia o seu livro contando isso, o momento em que ela, com 10 anos, em 1979, começa a ser obrigada a usar o véu. Aí o Enem usa esse trecho como um enunciado e diz o seguinte: a memória recuperada pela autora apresenta a relação entre... Aí tem várias opções, a opção correta seria a relação entre transformação política e modificação de costumes. Né? Os costumes foram mudados, a cultura foi mudada por conta de uma transformação política, no caso, uma revolução lá chamada Revolução Islâmica. Além do Enem, né, quando é que Persepolis já foi usada para educação? Ela é muito usada para educação. Eu conheço vários professores que usam, especialmente no ensino médio, para contar um pouco, especialmente sobre a Revolução Islâmica, sobre essa tomada de poder lá no Irã, sobre a história do Irã, porque depois disso ela desenvolve a história recente do Irã, está toda bem contada aqui, mas também é usado para o debate das questões religiosas, das questões culturais, né? As transformações culturais, ou o modo de enxergar as coisas. Em vários momentos, a Marjane, né, a principal, a personagem, ela vai questionar essas culturas, ela vai questionar os motivos, o porquê usou, por que não usou, por que tem que ser assim, por que não tem. Ela questiona a religião, ela questiona os modelos políticos. Volto a dizer, porque ela teve uma família privilegiada, uma educação privilegiada, e aí nessa relação com os pais, né, que eram pais bastante liberais, digamos assim, ela tem todo essa possibilidade de questionamento, o que torna o quadrinho bastante interessante do ponto de vista do debate cultural, do debate político também. Eu uso o quadrinho como uma avaliação, né? Nesse momento, aliás, nesse semestre, as estudantes e os estudantes do curso de Pedagogia aqui da Universidade Federal de Pernambuco, eles estão estão fazendo uma análise da leitura de Persepolis. Então, leem o quadrinho todo, a obra toda, e eu sou responsável pela disciplina de Fundamentos Sociológicos da Educação, e aí eu peço para que os estudantes e as estudantes procurem na obra referências que demonstrem fatos, os fatos sociológicos, os elementos sociológicos, os conceitos, na verdade, de vários autores da sociologia. Dá para usar de várias maneiras, então, né? Dá para usar, por exemplo, na história, dá para usar na sociologia, dá para usar nos debates culturais, dá para usar nos debates religiosos, enfim. Só dá para usar na universidade? Não, né? Como eu disse, eu conheço mais professores que usam no ensino médio para tratar de vários elementos, mas também dá para usar no ensino fundamental, tanto para história quanto geografia, né? A questão do Irã, como eu disse, os debates culturais. E claro que no ensino fundamental, nem no ensino médio, às vezes, você usa o livro todo, né? Você pode escolher alguns trechos, escolhe um trecho
que você acha mais interessante, que mostre algum elemento, como fez a questão do Enem, né? A questão do Enem botou um trecho bem pequeno, é menos de uma página, mas às vezes o professor pode, sei lá, usar 2, 3, 5, sei lá, 10 páginas, né? E fazer uma leitura específica sobre um tema que ele achar interessante, o que dá para usar. Aliás, isso dá para fazer com qualquer quadrinho, né? Uma história em quadrinhos que o professor acha interessante de colocar, ele pode usar essa estratégia, só tirar um trecho que acha mais interessante. Do mais, quem puder ler, né, Persépolis, vai certamente aprender muito e, como eu disse, tem bastante educação aqui, especialmente no que diz respeito na questão cultural e histórica, né, do Irã. Bom, é isso. Se você gostou, deixa um likezinho aqui embaixo e também se inscreve no canal se você ainda não tiver inscrito. Se você gostou muito, então você pode compartilhar esse vídeo com os seus amigos e ajudar a gente aí na divulgação das ideias de educação e quadrinhos. Valeu!